Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Ele vai voltar embora e nós estamos muito preocupados. Guarda a Rebeca, Senhor, e para nós saber, Senhor, que o Senhor vai abençoar a nossa filha, que o Senhor vai guardar ela, dá um sinal para nós. E fica assim um pouco tenso. Na segunda-feira cedo, minha esposa levou lá para a escola, eu no trabalho bastante preocupado, mas quando minha esposa buscou, comentou, já estava tudo bem, ficamos felizes. Quando foi à tarde, cheguei no trabalho, ela me saudou, me abraçou, falou: papai, o nome da minha professora é fulana. Foi falando o nome das coleguinhas, dos coleguinhas. Você não chorou, filha? Não chorei. Você não ficou preocupado? Não, papai. Deu tudo certo, hoje eu gostei, amanhã eu vou de novo. E nós ficamos felizes, irmão, por Deus, por ela ficar feliz. Mas na terça-feira ela foi para a escola. Quando ela retornou, a Rebeca trouxe uma notícia diferente, irmão. Quando eu cheguei no trabalho, ela me saudou, que eu abracei ela. Ela falou: papai, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: então conta, filha. Papai, hoje eu orei a Deus na escola. E começou a contar umas coisas, irmão. Ela, por ter 5 anos, não quis acreditar. Eu deixei ela falando e passamos despercebido. Na quarta-feira, minha esposa levou ela para a escola de novo. Auxiliar de sala da Rebeca estuda, trabalha nessa escola. E quando minha esposa levou ela para a sala de aula, que retornava, me encontrou essa auxiliar. Falou para minha esposa: ô, irmã, vem aqui, chama. A irmã está sabendo da aula que eu fiz com a Rebeca ontem. Ela falou: então, irmã, ela contou alguma coisa, mas ela não sabe o detalhe. Irmã, eu vou contar para você, porque a professora da Rebeca é minha amiga. Já faz muitos anos que eu conheço ela, e ontem ela contou tudo para mim. Ela falou assim: crianças, hoje é o segundo dia de aula, e na sala não tinha 20 alunos, todos de 5, 6 anos. A professora falou assim: eu quero saber dessas crianças, quem quer fazer uma oração? A Rebeca, sentada lá atrás, levantou a mão, falou: professor, eu vou orar. Então, se dá no olho para ela, você vai orar, eu vou orar. Então vamos ver a oração da Rebeca. E ela falou assim: Deus seja louvado, oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. A Rebeca dobrou o joelho sozinho e começou a falar que se Deus que tudo pode. Senhor, guarda o papai no trabalho, a mamãe. E falou: Senhor, abençoa essa professora. Se ela tiver alguma coisa, liberta ela. E foi orando, irmão, foi orando. A professora contou: olha, quando a Rebeca falou de mim, caiu um arrepio na minha cabeça, desceu no meu corpo. Faz 15 anos que eu sou professora. Eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Passou uma semana, a professora pediu para a Rebeca orar de novo. Ela orou, gostou da oração. Mas quando foi a terceira vez, passou um mês, a professora falou: Rebeca, eu quero que você ore de novo. Irmão, de criança é puro, criança é sincero. Tem irmãos assim mais velhos que não gostam de criança, que não entendem criança. Mas para entender criança, tem que passar por ser criança. A professora falou: Rebeca, eu quero que você ore hoje. A Rebeca fez com o dedinho: professor, hoje eu não vou orar não. Mas por que você não vai orar? Aquele dia o senhor orou tão bonito. Aquele outro dia, por que você não vai orar não, professora? Sabe o que é? É que lá na minha casa, é que lá na igreja eu só oro a Deus de véu. E eu estou orando 2 vezes sem véu, eu já orei. Rebeca, o que é véu? Explicou para ela. Ô, Rebeca, você não traz esse véu amanhã para a sala de aula? Eu trago, professora. Se a senhora deixar, eu trago. Agradeço a Deus, irmão. Quando ela chegou
vez na sala de aula. Um dia a professora falou, mas vamos orar hoje? E eu vou orar. A professora disse, ficou um pouco enciumada, todos de pé, fecha os olhos e olha com a professora. A professora orou o Pai Nosso, ela escutou um movimento no meio da oração dela. A professora abriu o olho, os 20 alunos estavam de joelho. A professora, com 36 anos de idade, nunca ajoelhou na vida, terminou a oração do Pai Nosso dela de joelho. A maior obra para completar a formatura da Rebeca em dezembro, do prezinho para o primeiro de ano, para o primeiro ano. Nós estamos lá, foi apresentado muita coisa na hora de nós despedir a professora. A professora abraçou eu, abraçou minha esposa, abraçava a Rebeca, passava a mão no cabelo dela e eu assim, pai, mãe, nunca mais eu vou esquecer da Rebeca da minha vida. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Faz 20 anos que eu tenho enfermidade crônica no meu filho. Eu tomo um remédio controlado. E a primeira vez que a Rebeca orou para mim, Senhor, liberta a professora, eu senti uma coisa diferente. Eu fui no médico. O médico fez os exames e falou para mim, olha, Adriana, a partir de hoje eu vou suspender seus medicamentos, porque você não tem mais nada no teu fígado. Eu agradeço a Deus porque Deus provou esse milagre. Eu estou te dizendo que Deus é bom. Uma criança que vai bem na escola, irmão, ela é de lei. O pai tem que dar um bom presente para ela. Passou de ano, teve obra, teve fruto, mas o pai da Rebeca é um pouco provado. E no mês de novembro, faltando um mês para acabar as aulas, ela chegou em minha prova de João e falou, papai, eu quero um presente. Eu olhei para ela e falei, filha, mas o papai comprou aquela boneca para você que fala 60 palavras, eu nem terminei de pagar ela, você já vem pedindo presente? Não, papai, mas não é boneca. Eu falei, filha, a bicicleta, eu já falei que é só no teu aniversário. Ela falou, não, papai, eu não quero a boneca, eu não quero a bicicleta. E daí eu peitei ela, eu falei, acho que ela quer uma coisa mais cara ainda. Eu falei, o que você quer, Rebeca? Ela chorando, irmão, com as lágrimas no olho, e falou, papai, eu quero que Deus cele a tua promessa. Eu abracei minha filha, dei um beijo nela. Falei, filha, a partir de hoje o papai vai orar, a mamãe e você. E é só Deus para dar esse presente. Tem pedido, irmão, que demora uma semana, um ano. Aquele paralítico esperou 38 dias, 38 anos. Mas a Rebeca, Deus acrescentou a fé dela. Ela esperou 35 dias. No dia 8 de dezembro, nós voltamos numa caravana. Deus passou na nossa caravana, selou 2 monstros da promessa e selou a Rebequinha, irmão. Quando nós chegamos em casa, que nós estamos descendo no micro-ônibus, que eu avistei minha filha falando em língua. Glória a Jesus. Deus tomou em língua também. Eu abracei ela, Deus visitava ela. E o Senhor contou para mim, meu servo, eu estou te pagando quando você trabalhava como auxiliar de salvo. Você cuidava das crianças, você cuidava da mocidade. Nada de graça, tudo Deus paga nós. Eu agradeço a Deus, o Senhor me tem chamado nesse caminho santo, sagrado, tem tirado nós do mundo do labor, mundo da guerra, da luta, tem batizado minha alma com a promessa, irmão. E se nós somos infiel, Ele tem que permanecer com o dom da caridade e do amor e da fidelidade. Vamos ver a face desse Deus que Ele está sentindo hoje, irmão. Agradeço a Deus por uma preparação do céu. Estamos aqui dentro dessa cidade, irmão. Nós moramos ali na cidade de Dois Corvos, faz 3 meses que nós mudamos para lá. Nós era ali de Sumaré, minha antiga comum era Maria Antônia, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho, irmão, e nos levou ali para a cidade de Dois Corvos, irmão. Onde há 13 anos atrás nós já residíamos ali, irmão. E pelo descuido nós estamos ali sem a palavra. Mas um dia o Senhor deu uma boca de um servo e falou assim: faz 13 anos que você não vai para aquela cidade, mas quando você voltar, você vai voltar para ficar. Agradeço a Deus, irmão, que Deus criou esse caminho, irmão. Estava ali no banco, irmão, faz tempo que eu não conto essa obra. Eu falei, Senhor, me ajuda na comunhão. O Senhor falou, olha, a igreja tem necessidade. Eu agradeço a Deus, irmão. O Senhor fica bem na comunhão. O que nós vamos contar aqui, irmão, é que o poder de Deus é maior do que o poder de qualquer espírito, irmão. Sempre Deus vai vencer, nunca vai perder, irmão. Muitos falam, a promessa morre, não morre, irmão. Promessa vive. Aleluia, irmão. Eu agradeço a Deus, irmão. Eu não tive o direito nos domingos de manhã de entrar por essas portas e recitar o Senhor meu pastor e nada nos faltará, Senhor. Fomos criados nas rodas de samba em São Paulo e Santo André. Fazia parte de um grupo chamado Soedo, onde o vocalista é o Belo. Eu agradeço a Deus, irmão, ali vivemos essa vida de pagode mais ou menos uns 10 anos, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho novo dentro da nossa casa, irmão. Agradeço a Deus, irmão. Minha casa era samba de segunda a segunda, a parte da minha família louva aniversário. E ninguém conhecia esse Deus que nós conhecemos nessa noite, irmão. Mas eu agradeço a Deus que um dia minha mãe precisou de uma empregada doméstica. Irmão, presta bem atenção o caminho que Deus entra. E
fez um anúncio no Diário do Grande ABC, irmão, e aquele anúncio chegou numa cidade chamada Juquiá, irmão, bem pequenininha do interior de São Paulo. Uma moça crente, irmão, pegou aquele anúncio muito pobre e ligou para minha mãe falou, olha, eu estou precisando para segunda-feira. Isso era no domingo. A menina falou, vou buscar a palavra que eu sou crente, se Deus mandar, vai entrar na segunda-feira dentro da tua casa, irmão. E naquele domingo aquela moça foi na Vila Chance, irmão, entrou dentro daquele culto misto e Deus mandou a palavra, olha, vai para São Paulo e você vai entrar dentro da cova do leão, mas lá eu vou fazer um grande milagre. Eu agradeço a Deus, irmão, que na segunda-feira, mais ou menos 10 horas da manhã, tocou a campainha da minha casa. Eu vou contar do jeito que Deus manda contar aqui. Eu saí de cabelo amarelo, revólver na cinta, brinco na orelha, olhei e vi uma pessoa sem maquiagem, cabelo comprido, uma saia até o pé, um calor de 40 graus. Eu falei pra minha mãe, falei, o que é isso aí? Ela falou, olha, ela é nossa nova funcionária, respeita ela que ela é crente, bendito é o nome do Senhor. Irmão, aquela irmã entrou de boca fechada dentro da minha casa, permaneceu mais ou menos uns 8 meses. Uma das minhas irmãs mais velhas, depois de mim, a Érica, irmão, uma legião de demônio pegou minha irmã, irmão, e minha irmã ia pra tudo que é lugar, ninguém tirava aqueles demônios. Mas eu agradeço a Deus nessa noite maravilhosa, que Deus só manda o crente abrir a boca quando Deus manda. E aquela moça olhou dentro do olho da minha irmã e falou, Érica, eu sou crente e vou te levar num lugar que nunca mais esses demônios vão te tomar. Irmão, numa quarta-feira, na Vila Guarani, Santo André, a minha irmã entrou de chinelo de dedo, bermuda, cabeça raspada, brinco na orelha, e a igreja está na mesma comunhão que estava aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus, irmão, o nosso irmão Nelson Passinho atendeu aquele culto, nosso ancião, e de repente minha irmã sentou atrás da organiza, chegou na hora que abre a boca de Deus, na hora da palavra, e Deus tomava a igreja, a irmã da nossa igreja, comunhão que é noite de resgate, é noite de virar o inferno de ponta cabeça, é noite de buscar o nome de alguém que está lá no inferno, e de repente ele deu 2 pulos para trás e gritou, Anjo Miguel, que anda sobre as pernas fogueadas, desce aqui na atmosfera da terra, e busca o nome de alguém que está lá no inferno, bendito é o nome do Senhor. Irmão, a igreja foi tomada de marido, e de repente ele foi igreja comunhão, o anjo da trazendo o nome de alguém aqui, e quando ele abriu, Deus trouxe o nome, pela primeira vez, meu irmão, viu a boca de Deus falar o nome dela, Érica, tô te tirando da boca do inferno, tô te pegando na boca. Eu agradeço a Deus que Deus tomou aquele irmão e falou, olha, tem 100 dias que você está endemoniada, legião de demônios sai da minha filha agora. A minha irmã balançou e já comigo da igreja e falou, promessa do Espírito Santo, pega ela agora. Eu batizou minha irmã em hebraico e japonês. Aquela moça, irmão, falou, Senhor, o diabo fala em língua também. Eu sou o teu servo, vou abraçar ela. Quando ela abraçou minha irmã, eu batizou ela com a promessa. Eu agradeço a Deus nessa noite. Quem entrou condenada, saiu absolvida pelo céu. Você tem glória para Deus nessa noite. O céu vai passar. E onde ele falou que é morte, Deus anuncia, é vida. Deus do milagre! As coisas não estão dentro da minha casa. A Érica que abria show de pagode, a Valquíria, já começou a falar calamanaia, já falou glória a Deus, irmão, no lugar da saia curta, da calça comprida numa saia grande. Glória a Deus! Irmão, e nós dois expulsos daqueles pagode, irmão, pros clínica, irmão, perdia muito show, me infiltrei com meu pai nos morros, a igreja sábia, o pai como patrão, como gerente, começou a guerra da minha mãe. Resumindo, Deus chamou minha mãe na graça, chamou minhas irmãs, e eu falei, pai, tem um negócio estranho lá em casa. Agora a Érica fala uma linguagem japonesa, ela não estudou isso, é tudo que nós faz de errado, Deus conta pra elas, em dito o nome do Senhor. Alamanaia, mas eu agradeço a Deus, irmão, que esse Deus é terrível na terra, aleluia. Um dia minha mãe falou assim, olha, Wagner, vai ter uma festa na igreja, uma busca de dom, você não quer ir não? Eu falei, mãe, imagina o pai pegar o beijando o rosto de homem, ele mata pra ensinar com o cavaco na debaixo do braço e revolve na cinta. Minha mãe foi triste pra vir na Guarani, o nosso irmão Toninho do Pia ia atender aquela busca de dom, e aquele dia eu tinha uma abertura de show pro Martinho da Filha, irmão, aleluia, eu cantei meu pancho, pus uma arma na cintura, 48 papelete de cocaína no bolso, a igreja dela comunhão, eu agradeço a Deus, irmão. Uma macumbeira chamada Maria que fechou meu corpo, falou, olha, você pode passar em frente de qualquer igreja, mas não passa na frente da igreja cinza, e se você entrar, acabou todo o seu poder, a glória de Deus aí, irmão. Eu agradeço a Deus que eu desci aquela rua, esqueci, Deus tirou minha mente, quando eu vi, eu estava no ato da igreja, irmão, essa glória de amor, irmão, essa obra de caridade, irmão, Renato, com muito amor partilhando, falou, você é músico, eu falei, todo mundo ele senta aqui, que hoje Deus vai falar com a tua alma, a igreja lotada, minha mãe não me filho, e Deus tomava o irmão Toninho e falava, é busca de dom hoje, mas eu vou dar um dom pro seu filho, entrar no céu hoje, não vai falar, Senhor, quem dera se meu filho tivesse aqui, mas eita glória! Começou a pregar e falou, moço, você tinha um compromisso com o homem na terra lá, mas hoje eu tenho um compromisso com você aqui, e pra saber que é com você, eu cheguei de cabelo amarelo, brinco na orelha, revolve na cintura, minha perna começou a tremer, droga no bolso, o instrumento do diabo debaixo do braço, e seco de seco na minha presença, com arma na cintura,
40 anos que não recebeu o que você recebeu pela primeira vez. Eita glória! Minha mãe, Deus te pega. Resumindo, irmão, era um dia no culto de shopping. Os homens me levavam num carro preto e entrava armado. Mas final de 98 para 99, o nosso saudoso Chico de Carapicuíba teve na última reunião de shopping no Vila Suíça. E eu entrei lá, fiquei sentado. Deus mandou uma palavra poderosa e falou assim: olha, todos os domingos de manhã você entra aqui armado. Eu olhei pro cabo da minha PT, eu falei: é verdade. Ele falou: hoje eu vou te dar uma arma maior que a sua. Deu risada, irmão. A carnalidade em mim estava em mim. E se alguém tá carnal ainda aqui nesse culto, entra na comunhão hoje aqui. E Deus vai colocar você no espírito. Porque você na carne, você vê a montanha muito alta. Mas no espírito você vê ela pequena e você vai passar do outro lado. Recebe a visão aí. Graças a Deus, irmão. Que aquele homem começou a pregar. Eu falei: então faz a arma poderosa que você tem no meu pensamento. Ele falou assim: olha, hoje mesmo você vai precisar dessa arma. Essa arma, quando você tiver no maior perigo, você vai gritar: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Irmão, minha mãe se preparando para orar, virada de ano. A igreja sabe, eu tinha que descer na favela para levar alguma coisa. A minha mãe falou: vai depois. Eu falei: mãe, tem que ser agora. Ele vai depois, mas vai carregar. Eu falei: então vai. E eu desci, irmão. Eu desci e a dona Arte Maria subiu para ficar olhando para nós. E quando eu cheguei, eu dei alguma coisa para aqueles meninos e preguei alguma coisa. Mas eu agradeço a Deus que uma voz gritou: ei, neguinho, chegou a hora de você morrer. E quando eu olhei para trás, eu vi um homem de toca-nicha, uma submetralhadora na mão. E, irmão, minhas pernas tremeu. Passei a mão na cinta dela desarmado. Lembrei do culto de jovens de menores no domingo de manhã. E aquele homem deu uma rajada de 32 tiros de mim, vocês estão na comunhão. E quando eu corria, lá no barraco, minha mãe falava: não deixa a promessa morrer, não. Não deixa o diabo matar, não vai ganhar, Senhor. E aquelas palavras de vida, primeira vez eu gritei: oh Deus, é minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando eu entrei dentro da minha casa pegando fogo, minha mãe me abraçou e gritou bem alto pro inferno: a planta que meu pai planta na terra, você não mata esse teu glória para Deus. Glória a Deus. Você é raiz de Jessé, o diabo não vai te matar. Eu agradeço a Deus nessa noite, irmão. Quando eu tinha virado, desci na favela sem camisa e falei: olha, dona Tereza, a senhora paga para olhar? Ela falou: eu sou macumbeira velha, eu preciso te contar que eu vi, eu tô sem dormir. Ela falou: como todas as vezes eu subo para olhar, mas na hora que eu fui gritar, sujou uma mão invisível do céu tampou minha boca. Mas uma coisa que está no meu ouvido que eu não consigo esquecer é quando aquele homem deu o primeiro estampido e você gritou bem alto: oh Deus da minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando você falou assim, desceu uma porta de fogo nas tuas costas e saiu um barão de fogo com um escudo e uma espada. As bolas eram para pegar na tua cabeça, atirou no escudo e caía. Esse anjo eu conheço, esse anjo é o Miguel da glória a Deus. Glória a Deus! E hoje aqui, irmão, Deus está fazendo um retorno aqui. Você está dando glória aqui. Glória a Deus! Você está dando glória aqui. Eu estou pegando alguém na mão de Satanás. Você está dando glória aqui. Eu estou quebrando o diabo velho. Você está dando glória aqui. A vitória está chegando. Aleluia! Agradeça a Deus, irmãos. Ela falou: olha, fica com Deus da sua mãe. Minha macumba é pequena, ela é muito forte. Resumindo, irmão, muito longo o testemunho. Quebrei a perna em 3 pedaços. Levei uma facada, levei 60 pontos por dentro, 60 por fora. Subi numa salinha chamada Jardim Carlos, no Morro do Piolho. Quando eu entrava lá dentro, eu estava armadado porque sabia que eu era. Agradeço a Deus que eu estava lá, estava aquele homem de novo, Toninho do Piau. A igreja lotada, ele pegou 3 Apocalipse, versículo 7. Apontou para mim e falou: moço, amanhã tem batismo na catequese. Se você não for, a arca está fechada para você. Mas porque eu falei de estar aberto e encerrou para lá o frisoteiro de crente. Minha mãe falou assim: vira aqui, Deus está te pegando. A glória a Deus aí. Se eu vim demorando para batizar, vem, irmão. Vem casar, já está se movendo, glória a Deus. Deus vai te pegar. Aleluia! Eu acordei cedo, perna faturada em 3 pedaços. Não pude operar, tive que esperar desinchar. Merda! Fui pro centro de Santo André, conhecia como a palma da minha mão Santo André. E o batismo começava às 9h30. Deu 7 horas, 8 horas, andando pra lá e pra cá, não achava. Aniversário, sabe, irmão? Quando Deus tem um plano de vida, de salvação. E eu mirei mais ou menos umas 9h30 e falei: oh Deus da minha mãe, se tu me quer mesmo, e não foi aquela água que eu bebi lá naquela igreja, que eu tô vendo essa linguagem na minha boca, bola de fogo, eu quero que tu envia 3 velhinhas pra vir me pegar aqui agora. E me levar no batismo que nunca te viu, que nunca me viu, irmão, foi rápido. Quando eu falei assim, uma apareceu na rua, falando em língua, falando: vamos, irmão, tem 17 mil proliferando, o batismo já começou, você tá na comunhão aí. E quando eu fui entrando, quem tava nas águas, irmão, Toninho do Pinhal. E quando eu fui entrando, eu falei: Senhor, eu quero ser o primeiro. E eu vi uma moça descendo, ele barrou, ela falou: moça, espera um pouco, aquele moço que tá entrando, ele vai ser o primeiro, da glória a Deus aí, irmão.
uma semana. Ele falou, não, moço, é empolgação do batismo, é abertura. Eu falei, então aquele irmão tá me tirando. Aleluia. Ele falou pra mim, senhor, que eu vou ver o primeiro milagre. Ele falou, aí você tá mexendo com o Espírito Santo. Irmão, tem sempre valente nessa obra. O irmão olhando, o porteiro mais velho da catequese veio marchando e falou, dá faca pro moço aí, Lamanaia. E pediu pra igreja ficar na comunhão. E eu comecei a secar minha língua. Quando eu tirei a tela, eles ficaram olhando, falando, a língua tava aqui na taquara toda quebrada. Aquele irmão olhando aqui, a mãe falou pra mim, você já ouviu falar em Ezequiel 37? Eu falei, não. Então você vai ver agora, Lamanaia. Pôs a mão na minha perna, a igreja tá na comunhão. E começou a profetizar osso no osso. Nevo no nevo, volta pra esse moço. Prova pra ele que eu me chamei na graça. Quando ele bateu, eu saí pulando, com essa batida até o dia de hoje. Glória a Deus! Deus anuncia que o diabo tava tentando esperar. Deus ajuda nessa noite! Aleluia, Jesus! Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe já tava falando em língua. Quando eu passei na viela, ela falou, uma bola de fogo na tua cabeça. Eu te chamo na graça, falei, chamou. Falei, pai, mãe, um negamos terrível. Que eu sabia ainda que tinha dentro do meu pai o espírito que andava com ele. 14 anos no tráfico com ele, nunca vi meu pai chorar. Ele chegou com uma corrente do diabo, entrou na cintura, jogou em cima da mesa e falou assim, troca. Você tem um show pra tocar? Eu falei, pai, a partir de hoje, eu só toco e canto por Rei da Glória. Ele regalou o olho e falou, como que é? Eu falei, pai, a partir de hoje, eu só toco e canto por Rei da Glória. Vocês estão na comunhão, irmão? Ele abaixou a cabeça, resumindo. Se passaram 2 semanas, a Maia chamaram meu pai na graça. E quando eu tocava o hino, desenho que meu pai chorava, deu glória para Deus. E no zumbi, a igreja tá na comunhão. A casa que era segunda pagode. Hoje é casa de oração, Santo André. Vocês estão na comunhão, sabe aquela moça que trouxe a graça pra nós? Hoje ela é minha esposa, você deu glória para Deus aí. Você deu aleluia para Deus aí. Deus vai passar hoje aqui. Tu mexer na tua pressão, Lamanaia. Deus vai passar com milagre aqui hoje aqui. A igreja Glória a Deus! uma bola de fogo chamada fé. E vai tudo pegar hoje a igreja aqui. Deus anuncia quem vem buscar. Vai levar. Lamanaia! Glória a Jesus! Graças a Deus, irmão, faz 25 anos que Deus está me guardando. Estou aprendendo a engatinhar na graça aí. Mas no meio desses 25 anos, eu vi o demônio correr muito na minha vida. Eu vi do nada Deus transformar água em leite. Tem comunhão aí, igreja. E ela mandava colocar uma rápida aqui, irmão. Glória a Deus! Irmão, morava aqui em Vescório, minha esposa ficou grávida. E ela fazia, irmão, curso de enfermagem, tomou aquela vacina para rubéola. Os irmãos sabem que aquela vacina ela derrete o feto. Todo desespero, irmão, vamos embora, Senhor de Deus. Eu falei para os irmãos, entrei dentro de uma garagem junto com meu pai, uma guerra. E ali começou uma guerra, uma luta. Deu 2 meses, 4 meses, fomos na faculdade de Santo André, ali no Hospital da Mulher. E os médicos falaram assim, vocês são crentes, né? Eu falei, somos, cara. Ele falou, quantas vacinas você tomou, mulher? Ela falou, 4. Ela falou, não tem que tá deixando aí um coração só lá dentro. Se ele nascer, ele vai nascer sem mão, ele vai nascer sem boca, paralítico, Lamanaia. E foi colocando ela embaixo, mas a palavra, irmão, falou que Deus ia dar o valor com fita, Lamanaia. Ele falou, o que vocês querem fazer sem dinheiro? Eu falei, não. E você? Eu falei, tenho fé, dá glória a Deus. Ele falou, você vai dar tua fé, que vamos ver o que vai dar. Irmão, marcaram ali pra fazer uma atração, e aquela semana foi semana de guerra, a criança não mexia. E eu fui pro meu serviço, escrevi o nome do meu filho, Saulo Gabriel, no papel, e coloquei no meu bolso, irmão. E eu sabia que aquele domingo nós tínhamos que fazer essa parte. E minha esposa falou que meio-dia, mais ou menos, a Zaria, eu tenho uma filha, Zaria, hoje ela tem 18 anos. Aquele dia, ela tinha 7 anos, estava sentada assim, irmão, brincando com a criança. De repente, ela arrancou o véu da bolsinha, jogou na cabeça, e minha esposa estendendo a roupa. Ela falou, você quer, mamãe, que o papai do céu falou pra mim agora. E ela, a minha mãe falou, ela se transformou, ela falou, treino. Ela foi marchando, irmão, falando a linha, pôs a mão na barriga da minha esposa e começou a falar, Saulo, mexe agora, pezinho, e a mãozinha agora, boquinha na comunhão, irmão. Quando ela bateu, o peito começou a mexer, e ela, a glória de Deus falou minha esposa, e falou ali pra aquela faculdade, irmão. E na hora que nós estávamos descendo, ela se maior que nós chamou nós, e falou, tem umas mulheres de Deus aqui, vamos lá, eu falei, tô atrasada. Ela falou, vai ser rápido, Wagner. E quando ele deu, já apontou pra mim, mulher, disse, o diabo tá falando que vai matar a segunda glória na tua barriga, né, mulher? Então falou pra mim, homem, que hoje você escreveu o nome do teu filho, o diabo tá mandando eu chamar ele de Gabriel, mas Deus falou que é Saulo Gabriel, aquele papel, você pra ela, irmão. Ela falou, padrinho, vai fazer um milagre. E quando chegava ali naquele hospital, aquela junta médica estava nos esperando. E todo mundo olhando pra nós, irmão. E quando nós chegamos lá, minha esposa botou o véu na cabeça, tem que ser crente aqui dentro e lá fora também, irmão. Pôs o véu na cabeça. Aleluia, e eu falou, pra que isso aí? É que eu vou entrar também na presença do meu Deus. E ela deitou, passaram o céu na barriga da minha esposa. A igreja estava comunhão, esse aqui me persegue, irmão. Aleluia. E quando aquele médico começou a passar a mão na barriga da minha esposa, passa aquele negócio, a primeira coisa que ele viu a boca do Saulo para dar glória. E tocar o carro e um crente da glória, meu Deus. Ele viu a mãozinha do Saulo mexendo lá dentro. O cabelo do médico começou a levantar e começou a gritar: milagre, milagre na barriga da crente. A glória a Deus aí. Minha esposa em japonês, irmão. E tinha uma enfermeira já
Mas esse lugar, se vocês soubessem como já está cercado de anjo de fogo, quem ela comeu tem certeza que hoje vai voltar diferente. Mas já está em plena fogueada, meus irmãos. Os cartiças já acenderam. E Deus está preparando a sala de banquete para nós entrar. Daqui a pouco vai vir o anjo trazendo uma prata de canais, significando a revelação da palavra. E quem tem que ter preparado para receber ela vai sair liberto dessa noite. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Deus está sendo glorificado. Última honra, eu não vou provar a igreja, nem o ministério, nem meus companheiros que estão aqui, mas eu agradeço a Deus. O Senhor preparou onde eu lá na Baixada Santista durante uma época da minha vida. Irmãos, naquela ocasião, fiquei durante um tempo a trabalho naquela cidade. Eu estava num culto, irmãos, congregado como esse, numa glória santa que envolvia a pomba da igreja. E levantou a mão para testemunhar. E esse irmão anunciava para a igreja, ora Deus pela minha filha, por nome de Sara. Minha filha tem 12 anos de idade, foi acometida da meningite profunda, foi desenganada da medicina. Irmãos, eu sentado no meio da orquestra, irmãos, uma coisa eu falo para a Irmandade. Dinheiro, irmão Leandro, não tem, mas uma coisa que Deus colocou dentro do meu coração foi o dom da fé. O dom da fé, onde acreditar e de crer, de acreditar no milagre de Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu já creio, irmão, já no início dessa obra que eu vou contar para essa igreja. Eu já creio por fé, onde anunciar para esse povo que o dom da fé, o dom de crer, o dom de acreditar está caindo agora no meio dessa igreja. Glória a Deus nessa altura. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento que ele testemunhava, Deus visitou meu coração e disse: meu filho, vai acabar o culto, saúde o servo de Deus e fala para ele que na preparação de Deus você vai no hospital visitar essa criança. Irmãos, acabou o culto, o Senhor falou pela segunda vez, na terceira vez acabou o culto, eu saudei o servo de Deus e falei para ele: irmão, se um dia na preparação de Deus o Senhor preparar de onde na tua filha dentro do hospital, irmão, me autoriza. Ele disse: irmão Leandro, se Deus te mandar, você vai rápido, porque a minha filha já está no estado terminal. E eu comecei a buscar a palavra, irmãos, e toda a palavra que eu buscava, Deus dizia, Deus anunciava: onde você entrar, eu vou entrar junto contigo, aonde você colocar a tua mão, colocarei a mim em cima, o que você falar, eu falo por ti, meu nome será glorificado. E você agradeça a Deus, que 2 meses para frente se passaram, irmãos, numa quinta-feira à tarde estava eu trabalhando, irmãos, quando eu escutei a voz muito clara, irmãos, como humana, que dizia dentro do meu coração: meu filho, diante da palavra, hoje é o dia que eu te quero dentro do hospital. Senhor, é hoje que eu te quero lá dentro. Irmão, liguei para um companheiro para ir junto comigo. Logo em seguida, irmão, liguei para o papai daquela menina, saudei com a paz de Deus e disse: irmão, hoje é o dia que Deus tem preparado de visitar tua filha dentro do hospital. Irmão, me autoriza. Ele disse: Leandro, primeiro eu quero te fazer 2 perguntas, eu quero que você me responda. Eu disse: irmão, pode perguntar. Leandro, Deus te mandou dentro do hospital para visitar minha filha. Eu falei: irmão, Deus te mandou dentro do hospital para visitar tua filha. Leandro, você tem certeza que é Deus que está te mandando lá dentro? E eu falei para ele: irmão, eu tenho certeza que é Deus que está me mandando lá dentro. Do outro lado ele começou a chorar, ele chorava muito, irmão, sem parar. E eu perguntei para ele: irmão, por que o irmão está chorando? Ele disse: Leandro, porque se realmente Deus tivesse te mandado dentro do hospital para visitar minha filha, Deus tinha mandado você 2 dias atrás. Eu perguntei para ele: irmão, por que 2 dias atrás? Porque Deus Pai, Leandro, recolheu minha filha Sara para o seu reino de glória, e tudo está acabado na nossa vida nesse exato momento. A minha filha está dentro do necrotério, está aguardando, irmãos, fazer a liberação do corpo da minha filha. Irmãos, tem um grande grupo de irmandade presente, a minha esposa está dentro do hospital, irmãos, naquele momento comecei a tremer do outro lado. Eu disse: Deus, e agora, o que vai acontecer naquele momento? A mesma voz falou dentro do meu coração: meu filho, diante da palavra, eu disse que eu quero você dentro daquele hospital. Fala para ele que você vai visitar essa menina. Falei para ele essas palavras no telefone. Eu disse: Leandro, vai, mas vai bastante comunhão, porque a minha filha já não volta mais. Chegamos no hospital, realmente, de um grande grupo de irmandade. Todos choravam pela partida da menina Sara. Os médicos explicando para os familiares o procedimento que havia feito durante os 2 dias que se passaram. E naquele dia seria feita a liberação do corpo daquela criança. Quando uma doutora veio na minha direção e a doutora perguntou: o que vocês me ensinaram a fazer aqui? Eu falei: doutora, nós viemos visitar a Sara. Ela disse: não, vocês não vieram visitar a Sara, e sim vocês vieram visitar o corpo da Sara. Eu disse: doutora, eu preciso ver essa menina agora, onde que ela está. Ela disse: Leandro, Lamara
restrita, ninguém pode entrar. Está vendo toda essa multidão que está aqui? Toda essa multidão está aguardando o corpo dessa menina. Daqui a pouco ela vai ser liberada e todos vocês vão poder ver ela. Ela viu que eu estava insistindo muito para poder ver aquela menina. Ela disse, tudo bem, né? Eu estou vendo que vocês estão insistindo. Eu vou autorizar vocês subir, só que tem um problema. Eu quero ir junto com vocês, eu quero ver tudo que vocês vão fazer. Vocês vão ter 1 minuto para subir, vai ter 1 minuto para descer. Igreja, vamos para uma sala especial, se trocamos e entramos dentro daquele necrotério, aonde eu perguntei para a doutora foi encostada na porta, diante de vários corpos, um do lado do outro. Eu perguntei para a doutora, onde está o corpo da menina Sara? Disse, Leandro, está na penúltima pedra, todos os corpos cobertos com lençol branco, glória ao nome do Senhor. Eu fui na direção daquela menina, descobri o rostinho dela, glória ao Senhor, os seus bracinhos cruzados, glória a Jesus, o Nazareno, a sua barriga costurada toda de qualquer jeito. Eu comecei a conversar com aquela menina, Sara, em quantos lugares que você não passou, em quantas terras que você não pisou, hoje tem uma cidade inteira que está chorando por você. Ô Sara, onde que você está? Quando eu comecei a conversar com aquela menina, a doutora encostada na porta, sua boca se abriu, a lágrima caiu sobre a sua face, ela gritava, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Irmãos, dou graças a Deus, eu escutei uma voz que dizia comigo, meu filho, para de conversar com essa menina agora, e busca a minha face em oração. Caímos de joelho para orar, apresentando a Sarinha na mão de Deus, mas quando nós orávamos, a doutora gritava mais alto ainda, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? No meio da oração, eu escutei a voz que dizia, meu filho, eu canto hino para essa menina, hino que eu vou cantar, 425, ao voltar com grande glória, Jesus Cristo, Redentor, levarás a sua joia para o reino destruidor. Cantamos o primeiro verso, a glória de Deus entrou dentro daquele lugar. No segundo verso, coloquei minhas mãos sobre a mão dela, eu senti como na minha mão a mãozinha dela começou a se esquentar. A igreja amada, a comunhão de Deus. O terceiro verso daquele hino, a menina Sara deu um pulo na pedra, ele disse, Leandro, eu quero terminar de cantar esse hino. A certidão de óbito na mão balançando, vou chamar toda juntamente para mandar de presente. Vai naquele quarto, Deus fez um milagre. Sobe para o necrotério, Deus fez um milagre. Quando os médicos entraram dentro daquela situação, daquele quadro terrível, e viu aquela menina sentada na pedra, cantando, somos joias preciosas da coroa do Senhor. Somos bela, muito formosa, somos joias de valor. O doutor caiu do lado, outro desmaiou pro outro, outros gritavam, verdadeiramente Deus existe, verdadeiramente Deus existe. Mas quando a sua mãe saiu correndo para querer abraçar aquela criança, eu disse, mas espera um pouquinho, eu preciso conversar com a Sara primeiro. Ô Sara, conta pro Leandro onde é que você estava. Ela disse, Leandro, eu vou te contar onde é que eu estava. Deus me levou num lugar celeste, santo e bonito, e Deus falava para mim, Sara, você está vendo esse espaço vazio aqui? Sim, eu estou vendo. Esse espaço é para aquele que foi fiel na terra. Um dia vai morar comigo aqui em cima. Aqui são os umbrais de ouro, as pedras preciosas. Aquele que está passando é Miguel, aquele outro é Salatiel. Mas Sara, você está vendo aquela multidão lá embaixo? Aquela multidão está chorando por você. Você vai voltar para a terra. Eu preciso operar uma obra, um milagre. E meu nome tem que ser glorificado. Mas antes de você descer para a terra, dizendo Deus para aquela menina, você vai dar um recado pro Leandro. Você vai falar para ele que é onde ele contar essa obra na comunhão. O mesmo anjo que está aqui agora com você do teu lado. Eu dei uma ordem para ele começar a descer na terra. A ordem do Espírito da morte. Deus vai mandar ele embora. Tem que ir aí da glória a Deus. Tem que ir aí da glória a Deus. Eu agradeço, Deus por tudo. Hoje a Sara está com 18 anos de idade. Uma menina que canta, louva, profetiza. E o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Igreja,
glória, o nome do Senhor. Isso aqui não é fantasia nem conto de fada. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Se nós crêssemos de verdade, houvesse fé no nosso coração, obras maiores. E outro dia que atendi um batismo lá perto de mim, em Paulínia, uma cidade vizinha nossa, Sumaré, atravessou o riozinho, já é Paulínia. E lá, irmão, é da cidade, batiza pouquinho. É 5, 7, 2, né? Mas aquela noite Deus se agradou e tinha chamado 59. Só que também o relógio deu 11 horas. E eu saí. E já falei para o ancião, irmão, você que está presidindo, irmão, já vai encerrando, já ora, já agradece, pelo amor de Deus, está tarde demais. E ele fez isso, eu saí da igreja. O Zé Carlos estava na igreja, né, irmão Zé Carlos? O Zé Carlos, meu amigo, estava na igreja. Saiu da igreja, não tinha mais ninguém. Uma igrejona dá umas duas dessa aqui. Não tinha mais ninguém. Uma meia dúzia de irmãos limpando a igreja. Eu queria saudar uns irmãos que estavam lá, mas não tinha mais ninguém. Estava todos nos seus carros já, ligando o carro para ir embora. E aí eu estou lá, saudando alguém que estava lá, conversando com o saudoso irmão João Manciel. Vem uma irmã com a sogra. Uma sogra com um crucifixo bitelão assim por cima da blusa. Uma velhinha. Vem. Falei, pronto, quer ver? A Nora, passei as mãos ali, falei, amém. Minha sogra, eu não pensei que hoje ia batizar. Criado com as freiras. Mas não batizou. Eu não tenho dom de anunciar, eu tentei segurar a velha na prosa, né? Falei, vó, Deus não chamou a senhora, não. Falei assim, filho, chamou mesmo. Mas agora já acabou? Falei, mas eu volto nas águas. Não! Um trabalhão desse, uma velha que nem eu, filho. Falei, vó, trabalho é partir daqui sem saber para a senhora vai. A senhora sabe para a senhora vai? Sei não, filho. Falei, então, esse que é o problema. E aí tentei ganhar a vó, mas quando ela queria ir embora, eu puxava outro assunto. Aí, de repente, eu falei assim, quantos anos a senhora tem? Adivinha? Eu dei uma olhada assim, né, rapidinho. E já vou dar um conselho para quem não tem zóio bom, não fale nada, viu? Você não tem noção de idade, mas não chuta, não. Outro dia um amigo meu foi falar para o ancião que ele tinha 72, ele tinha 62, quase na morte sem liberdade. Eu olhei assim e falei, a senhora tem uns 66. Falou, filho, que bom, eu tenho 86. Falei, vó do céu. Agora eu que estou preocupado, a senhora já dobrou o cabo da Boa Esperança. E tentei, mas não deu não dei conta não. Boa noite, senhor, Deus que abençoe. Aquela mãozinha sequinha, já a pele desgrudando, sabe? Sinal que a estrada está chegando no fim. E ele foi embora assim, fiquei triste, falei, essa não cansa mais não. Mas irmão, terminou, ela foi embora, veio uma jovem senhora de uns 20 e poucos anos, casada, de calça jeans, chorando, fazia assim com a mão. Falei, quando aconteceu, filho? Irmão Larico, Deus me chamou. E eu resisti, eu não estou aguentando agora. O que eu posso? Falei, você quer batizar? Mas já acabou. Falei, mas eu volto nas águas. Não faz isso. Falei, agora. Entrei para cá, lá, falei para o saudoso irmão João, estou voltando. Ele fez assim. Falei, irmão João, relógio não serve a ninguém. Vamos aproveitar. Querendo dizer, perdido por mil, perdido por milhão, a mesma coisa. E entrei nas águas, irmão. Enquanto põe aquele macacão de novo, porque esse negócio é duro, hein? Vocês não usaram ainda, né? Mas estão louquinhos para usar, né? Glória a Deus. De vez em quando entra água, irmão, porque batiza a gente grandão, a água desce por aqui, assim, vai lá no pé. Depois para tirar aquilo, pega ar, quase arranca a perna da gente, o diabo. E vai, coloca aquilo. Enquanto eu me troco para voltar, vocês acreditam que a igreja encheu de novo? Voltaram tudo para a igreja. E começaram a tocar hino sem ninguém pedir, vamos morrer, vamos. Irmão, fiquei assustado. Batizei a jovem senhora, 60. Quando eu fui sair, as irmãs, irmão Larico, calma, tem mais uma. Avó. E eu fiquei sabendo que é vivo ainda. Isso foi em 2010, está vivo ainda. Mas estou contente, irmão, salvou ela, glória a Deus. Né? Então, irmão, eu gosto de tudo quanto é coisa nessa obra de Deus. Mas o batismo para mim é
É prato cheio. Só que se eu for vir atender algum aqui em Rio Preto, avisa aí que vai acabar. Às 11 não digo, porque aqui é mais perigoso, né? Mas Deus vai guiar, né? Batismo é uma coisa que não dá para prever, irmão. Tem batismo que é rapidinho, porque bateu outro dia, eu fui em Pedreneira, batizou 6, aí acabou cedo. Mas em Sumaré outro dia, o Melindo foi me ajudar. Chamei ele foi me ajudar, o saudoso. Ele ficou assustado, porque ele ficou na presidência. E eu estou na minha cidade? Não é porque é minha cidade que eu estava abusando. Aí, irmão, o senhor chamou 79. Como é que vai terminar? Começava às 7h30. Fala para mim, como é que acaba 10 horas, batimos com 79 pessoas? Tem os hinos, oração, palavra e a lerdeza. E ele na presidência, na hora que deu 10 horas, ele falou assim para o nosso ancião mais velho lá: Maíto, é 10 horas e o larico está carmo lá. Deu 10h30, ele continua carmo, meu Deus do céu. Aí para não dar um infarto nele, eu saí. E o senhor chamou 79, uma criança chamou o 433, que era o 454 agora. Irmão, Deus começou a chamar uns moços de uma igreja, que vocês sabem que é. E chamou uns 12, assim, fez fila no corredor. O Mormelindo chorava de ver. Batismo é bonito, gente. Quem não tem prazer em batismo, faça favor, não vem não. Quem tem que vir no batismo tem que ter prazer de Deus chamar as almas, irmão. Vocês pensam o quê? É salvação. É passaporte para a vida eterna. Escapará do inferno, irmão. Se a gente pensasse bem o que é um batismo, a gente ia ser um pouco mais crente, irmão. Quanto tempo demora para tirar um visto para os Estados Unidos? Agora está demorando mais de 1 ano. E passaporte, e visto, ainda pode chegar lá, o americano não vai muito com a cara da gente e manda voltar no mesmo avião. E demora um tantão. E para o céu. Como Deus deu para o Luiz Carlos esses dias, que eu fiquei tão assustado. Quando receber aquela voz, desse buraco aqui que você vai ser lançado, nunca mais você sai. Olha, irmão, Deus está me visitando aqui. Se tem algum testemunhado aqui, pensa nesse assunto, meu filho. Pensa nesse assunto, minha filha. Perdoa eu quase não... Irmão, eu estou aqui sentindo a presença de Deus como se estivesse no batismo. Esquece esse negócio que você está pensando que Deus chama e Deus não chama. Você já foi chamada desde que nasceu. Não tem questão de chamar, não chamar não. O senhor, outro dia estava num batismo aqui em Palmeira do Oeste, e eu li essa parte que fala: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Existe opção, irmão? Existe meio termo? Mas tem alguém que fala batiza, às vezes sem entender, depois não permanece. Irmão, não tem nada disso. Já vi moço batizado com 12 anos, está firme até hoje, tem 75 anos de idade, 80, e já vi gente grande casado batizar e não permanecer. Não tem lógica. A lógica está nisso aqui, ó. Recebam eu também o temor de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também nessa noite, pelo Senhor ter me chamado na sua graça e me oferece a coroa da vida eterna se eu for fiel até o fim. Agradeço a Deus de ter nascido num lar de pais crentes. Já se completou 58 anos que Deus me chamou nessa graça. Irmãos, agradeço a Deus que eu estava aqui na comunhão, lembrei de uma obra, sinto de contar para a Irmandade. Isso faz uns 40 anos atrás, morava na cidade de Matão, perto de Araraquara, e foi um irmão de São Paulo, com a sua esposa e seu filhinho, fazer uma visita para nós, estava de férias, e foi ali passar uns dias com nós, ficou 15 dias, todo dia nós congregava, todo dia nós fazia visita, mas teve um dia que ele estava sentado na cama de manhã, preocupado, e eu perguntei para ele: o que foi que houve? Ele falou: eu tive uma revelação, eu vi um casal de japonês parado na graça. Você não conhece nenhum casal de japonês nessa cidade? Eu falei: não, nessa cidade não tem casal de japoneses. Mas aqueles dias nós congregando em Araraquara, depois do culto nós fomos fazer uma visita,
E eu perguntei para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na Graça. E ele falou, eu conheço, só que é em São Carlos. Aí na volta comentei com o irmão que em São Carlos tinha um casal. E ele falou, então nós precisamos congregar lá. E na sexta-feira seguinte, irmão, nós somos em 5 irmãos congregar em São Carlos. Congregamos na congregação do Tijuco Preto e Deus mandou a palavra. Vocês não vão embora dessa cidade sem fazer o que vocês vieram fazer aqui. Vai fazer aquela visita que eu tenho uma obra para fazer naquela casa. Só que nós não sabíamos onde era. E quando terminou o culto, os músicos tocavam aquele último hino e tinha um irmãozinho de palitozinho branco tocando violino. E o arrepiozinho me visitou e pôs um desejo de perguntar para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na Graça. E quando ele terminou de tocar, eu fui lá e perguntei para ele se ele conhecia um casal de japonês que estava parado na Graça. Ele falou, eu conheço. Aí eu chamei o irmão e conversaram. E o irmão falou, não, é esse o casal que Deus me mostrou. É esse mesmo. Então vamos lá. Só que o irmão falou, eu não posso ficar junto com vocês, eu mostro a minha casa e vou embora. E nós estávamos em 5 irmãos. Aí eu falei, tá bom, irmão, não tem um problema, só ensina onde é. E ele ensinou a nós onde era a casa e falou, é essa casa. Eu falei, Deus abençoe. E fui lá, apertei a campainha e lá saiu um japonês. Eu falei, paz Deus. Ele falou, amém. E eu senti de falar para ele, eu sou da cidade de Matão. Tem mais um irmão que está comigo, que é da cidade de Matão. Tem um da cidade de São Paulo, outro da cidade de Santa Ernestina e outro da cidade de Gavião Peixoto. E ele tinha orado ao Senhor e falado, só aceito visita se for irmãos de outra cidade. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele deixou nós entrar na casa. E ali tinha um jogo de sofá de 3 e 2 lugares, nós sentamos. E o irmão sentou num banquinho, como se fosse um banquinho de órgão assim. E por 5 minutos ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto. Mas de repente Deus tomou aquele irmão lá de São Paulo, da linguagem japonesa, e foi falando em japonês, foi falando em japonês. De repente aquele irmão japonês fez assim, como se fosse dar um caretê, e deu um salto e começou a falar em japonês também. E de repente Deus desceu naquela sala, e quem não era selado com a promessa, Deus selou em japonês. E quem era selado, Deus trocou a linguagem, ficou tudo falando em japonês. Irmãos, e foi uma presença de Deus tão forte, irmão, e ficamos por muito tempo assim falando a linguagem, e de repente, quando parou aquela manifestação, o irmão disse assim, vamos agradecer a Deus. E nós pusemos o joelho no chão. Irmãos, Deus já tinha me levado naquela casa em espírito. Eu vi aquele tapete verde, aquele jogo de sofá, aqueles quadros na parede. Irmão, também vi lá fora aquelas plantas. E falei, meu Deus, eu já estive nessa casa. Vou falar para esse irmão que eu já estive aqui. Mas ia falar, só saía em japonês, não conseguia falar em português. Irmãos, e de repente aquele irmão lá de São Paulo começou a orar em japonês. Orou 1h30 em japonês, irmãos. E quando levantamos da oração, a esposa do irmão já estava com o véuzinho na cabeça ali também, e ele disse assim para nós, a obra está pronta, irmão, Deus abençoe. E nós saímos daquela casa sem entender o que tinha acontecido naquela casa, porque nós não tivemos uma interpretação de linguagem, nem Deus revelou nada, irmão. E eu fiquei preocupado e comecei a congregar lá em São Carlos, para ver se eu sabia o que aconteceu com aquele casal de japonês, e peguei amizade com o Júnior, que é filho do ancião da Central, antiga Central. Irmãos, eu expliquei para ele a situação, para ele achar o casal de japonês, e passou uns 5 meses, encontrei com o Júnior, e ele disse assim, irmão, eu encontrei com o casal de japonês, e eles falaram assim para mim, que foi 5 irmãos brasileiros, falando em linguagem japonesa na sua casa, e falaram que Deus ia preparar a passagem de avião, que ele ia para o Japão, ele ia na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, no número tal, e evangelizar, e deu o nome de alguns japoneses, e a obra de Deus começou no Japão. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos. Nós subimos um morro, fui junto com a minha esposa, muito difícil de nós subir, irmãos, e nós com cesta básica nas costas, chegamos lá numa casa, o irmão estava deitado numa cama, uma casa que não tinha móveis nenhum, sabe, irmão? Cozinha assim, só com uma prateleira de madeira, um fogão a lenha, não tinha mesa, não tinha nada, e Deus tinha preparado um caminhão cheio de móveis, irmão, para nós pôr na casa da Irmandade. Mas eu entrei naquele quarto, e o irmão deitado na cama, eu perguntei, o que você tem, irmão? Ele falou, eu fiz uma operação. Irmão, quando cheguei em casa, nossos filhos estavam passando necessidade, e eu fui trabalhar assim mesmo na roça, estourou todos os pontos
assim, da cirurgia, e está tudo infeccionado. Falei, levanta a camisa aí, deixa nós ver. Ele levantou, irmão, estava feio o negócio mesmo, tudo infeccionado. Falei, irmão, você tem que ir no médico agora, tem que pôr você nas costas e descer. Irmão, mas quem que vai descer esse morro aqui, carregando eu sou muito pesado? É só Deus. Ah, é só Deus? Então nós vamos orar agora. E pusemos o joelho no chão. E Deus tomou a boca de um servo e disse, infecção, enfermidade que está nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, seca e vai para as trevas. Eu não sei se vocês crêem, mas no outro dia nós fomos levar roupa, estava sequinho, o Senhor libertou. Nessa mesma cidade, irmãos, nós somos no lugar onde eu acabei entendendo, aonde tiver um justo, a casa não perece. A irmã com 14 filhos, e tinha um monte de filhos cheio de criança, tudo mãe solteira, as meninas. Irmãos, e quando chegamos naquela casa com 2 cestas básicas, irmãos, eu me lembro até que eu tinha ido na casa do irmão Botapeiro, muitos já ouviram falar, era um irmão que morava lá em Guarulhos, e ele chegou assim, falou assim para mim, médico, você vai entrar numa casa que tem 8 crianças, e ali faz 3 dias que não come. E eu vi aquele monte de criança, fui contar, tinha 8 crianças, me lembrei. Daí perguntei para a moça, faz 3 dias que vocês não comem, né? Ela é. E quando nós chegamos com a cesta básica, ela já foi acender o fogão de lenha para pôr ali a água para ferver, para fazer alguma coisa. Irmãos, só a irmã crente, mas tudo aquela família, a casa não pereceu, bendito é o nome do Senhor. Mas vizinha essa casa tinha que atravessar uma pinguelinha. Irmãos, nós atravessamos a pinguelinha com uma cesta básica nas costas, e quando chegamos lá, na casa, veio uma moça andando que nem um cachorrinho de 4. Assim, de joelho, andando. E quando ela chegou na cozinha, daquele jeito, aquele cabelão arrastando no chão, irmãos, eu perguntei para ela, é assim que a irmã anda? Ela falou, é assim que eu ando. Eu falei, mas como? Como é que você faz para congregar? Ela falou, eu vou de joelho, até atravesso a pinguelinha aqui, fico na rua ali esperando o irmão passar com o seu carro para me levar para congregar, e eu não perco um culto, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, aí nós fomos orar e Deus tomou a boca de um servo e disse, Senhor, na cidade grande, quantas moças desobedientes tem, que corta o cabelo, que se pinta, que usa saia rachada, saia transparente, saia curta, e nós olhamos para essa moça, Senhor, ela dentro da doutrina com o cabelão, com o saião, Senhor, e aquelas moças andam de pé e essa aqui anda de joelho. Senhor, entra agora nesse corpo dessa moça, entra nos ossos, entra no sangue, entra nos globos vermelhos, nos globos pretos, em nome do Senhor Jesus, sai e vai para as trevas, bendito é o nome do Senhor. Isso foi, irmão, em setembro. Em dezembro, Deus preparou um outro caminhão com mais de 100 cestas básicas, e estava eu e minha esposa, e nós fomos atender essa casa. Para nossa surpresa, você sabe quem veio nos atender? A irmã Gracinha, Deus libertou. E, irmão, nós temos muita obra para contar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade que Deus prepara. A Irmandade ora a Deus para nós. É tão bonito um crente levantar na frente e falar, eu agradeço a Deus no dia que o Senhor me chamou na graça, mas mais bonito é o dia que esse servo aqui estiver dentro de um caixão, e esse povo em volta, cantando um hino de funeral. Aleluia. E Deus tomar a boca daquele que está presidindo e falar, esse venceu o pecado, venceu a vaidade, venceu o diabo, só resta a coroa da vida eterna. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.